a tréplica da candidata Dalva. Eu quero também trabalhar o transporte coletivo. É preciso que nós possamos adaptar o idoso que tem necessidades especiais, que precisa de um maior cuidado. Nós precisamos trabalhar o trânsito, nós precisamos trabalhar o transporte coletivo. É preciso que a sinalização também se preocupe com você. Mas, acima de tudo, é preciso demonstrar a nossa compreensão e o nosso compromisso com o nosso idoso. Tempo encerrado. A candidata Dalva agora pergunta obrigatoriamente para o candidato Roberto Góes sobre o tema meio ambiente. Candidato Roberto Góes, eu gostaria que você falasse sobre a qualidade do meio ambiente através do IPTU. De que forma o IPTU pode contribuir para a qualidade do ambiente? Primeiro dizer, hoje a situação da prefeitura, quando se cobra IPTU, ninguém quer pagar. Hoje, primeiro, para a gente trabalhar a questão de IPTU, nós temos que dar credibilidade. O cidadão tem que acreditar na prefeitura para que realmente ele possa trabalhar. Nós temos hoje mais de 16 áreas de ressaca em Macapá e mais de 20% da população mora nessas áreas. Nós vamos trabalhar sim o meio ambiente, logicamente valorizando já essas pessoas que moram de forma desconfortáveis. Nós, da prefeitura, logicamente com o recurso que nós vamos receber, depois que fizer um trabalho de reestruturação na prefeitura, na organização, na valorização dos serviços, o dinheiro arrecadado do IPTU, logicamente que nós vamos investir na ressaca. Mas nós precisamos trabalhar a questão do meio ambiente com muita responsabilidade. Hoje o Amapá é referência nacional. O Amapá hoje mostra para o Brasil o que é meio ambiente de verdade. Nosso estado é o estado mais preservado do Brasil. E nós, aqui em Macapá, nós vamos sim trabalhar a questão da área de ressaca com muita responsabilidade. São 73 mil pessoas que moram no alagado. Nós vamos trabalhar na recuperação das pontes, nós vamos recuperar a questão da água, da energia, valorizando o cidadão que mora nessas áreas, dando dignidade para eles. É muito importante que a prefeitura possa fazer isso, porque foi por falta de políticas públicas que eles estão morando onde estão. Pode falar, candidata Dalva, sua réplica, 45 segundos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou absolutamente contrária ao pagamento de IPTU nas áreas de ressaca. No nosso governo, nós vamos isentar famílias carentes de pagar IPTU. No nosso governo, nós vamos implantar a descentralização administrativa. Nós vamos fazer com que as subprefeituras tenham autonomia financeira para fiscalizar, para acompanhar. E nós vamos trabalhar para que as pessoas que estão nos bairros possam ter uma melhor eficiência. É preciso que nós tenhamos um compromisso de arborizar a nossa cidade. Nós vamos implantar o plano diretor de arborização. Você adota uma árvore, adota uma praça, nós damos desconto no IPTU. Tempo encerrado, a sua tréplica, candidato Roberto Góes. Nós vamos trabalhar na recuperação do meio ambiente, nós vamos trabalhar principalmente, nós vamos criar a zeladoria urbana. Essa zeladoria vai ter um papel muito importante, principalmente recuperando as nossas praças da nossa cidade. Todas as nossas praças estão abandonadas. Primeiro, depois nós vamos ter um programa de contratação, o programa Jovem Comunitário Ambiental. Esse jovem vai trabalhar diretamente nas comunidades, principalmente essas áreas de ressaca, para a gente poder trabalhar a questão da preservação, recolhendo lixo, organizando o lixo seletivo, para que realmente esse cidadão possa se sentir encerrado, melhor. Candidato. Assim, nós terminamos esse primeiro bloco do debate. Depois do intervalo, tema livre para perguntas entre os candidatos à Prefeitura de Macapá. Até já! Voltamos ao debate com os candidatos à Prefeitura de Macapá. Neste bloco, o tema é livre. Eu vou sortear o candidato que começa a perguntar. A candidata Fátima inicia o bloco. Pode escolher o candidato que deseja fazer a pergunta e iniciá-la. 30 segundos. Obrigada. Eu gostaria de saber, candidato Camilo Góes Capiberibe, qual é a sua política para o abastecimento de água em Macapá? Em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora respeitasse a minha família e me chamasse pelo meu nome. A nossa política, a senhora deve bem saber
que abastecimento de água aqui em Macapá é uma tarefa do governo do estado, através da CAESA. Então, não é tarefa da prefeitura fazer o abastecimento de água. Nós levantamos informações junto à Caixa Econômica Federal e lá nos informaram que, como nos bairros onde o governo não faz, se a prefeitura buscar financiamento junto ao governo federal, é possível que o governo financie para a prefeitura fazer a pavimentação asfáltica, já colocando todos os serviços que acompanham, mesmo que isso seja da responsabilidade do governo do estado aqui em Macapá. A tarefa da prefeitura é fazer drenagem nos canais e nas galerias subterrâneas para impedir que as casas vão para o fundo na época das chuvas. Então nós vamos sim garantir a drenagem, vamos garantir a limpeza. Nós precisamos limpar as galerias, precisamos fazer todo o trabalho de drenagem que não tem sido feito asfalto sem drenagem, e isso é um problema muito sério. Mas nós vamos nos colocar à disposição do governo do estado e do governo federal para sermos parceiros na solução desses problemas graves que Macapá enfrenta. Um deles é a questão da distribuição da água, que todos sabemos está faltando muita água aqui em Macapá. Candidata Fátima. Candidato, me desculpe, eu falei o seu nome porque o senhor mesmo, no último debate, leu no SEAMA, leu o seu nome, Camilo Góes Capiberibe, Carlos Camilo Capiberibe. Então, foi o senhor que leu. Agora, veja bem, o senhor está enganado. A água é responsabilidade do município. A lei de saneamento garante e também no plano diretor. No artigo 6, diz a universalização do tratamento de água. Portanto, nós vamos fazer. Hoje nós temos bairros aqui, como Novo Horizonte, como Marabás, que não tem água tratada. Quero dizer, então, a você, morador do Novo Horizonte, que nós vamos fazer o sistema de captação, armazenamento, tratamento e distribuição da água tratada. Está previsto no plano diretor. A sua tréplica, candidato Camilo. Deputada, está mal informada. O sistema de captação hoje aqui de Macapá, ele é possível abastecer uma cidade de 600 mil moradores. Então, o problema aqui não é a captação. O problema é a manutenção da distribuição e ampliação. Isso, deputada, é tarefa do governo do estado. Pode até estar na lei de saneamento básico. Seria louvável nós podermos pactuar isso junto ao governo para puxar para a prefeitura, mas hoje é do governo. Candidato Camilo agora pode escolher uma outra pessoa, um outro candidato, para fazer a sua pergunta. Eu gostaria de perguntar para a candidata Dalva Figueiredo. Candidata, a Prefeitura de Macapá tem uma Secretaria de Agricultura, mas não existem políticas hoje para esse setor feitas pelo município. Qual é a sua política para o setor primário? No nosso governo, nós vamos dar prioridade para a agricultura familiar. Nós temos aí o MDS, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que está financiando vários empreendimentos. Dentre eles, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos. Mas nós vamos trabalhar para fazer a agricultura familiar consorciada, a fruticultura consorciada, investir na assistência técnica. Nós queremos trabalhar para que nós possamos fazer aquisição de patrulha mecanizada para manter os ramais. Nós queremos fazer aquisição de trabalhar assistência técnica com condições do morador, do trabalhador rural, poder fazer o escoamento da sua produção. A prefeitura hoje não dispõe de carros para fazer o transporte. Nós queremos fazer isso. Nós queremos incentivar e dar um incentivo ao crédito e fazer a assistência técnica através da Agência de Desenvolvimento Municipal. Capacitar, fomentar e trabalhar para que tenha mercado. Ora, nós escoamos a produção, damos assistência técnica, incentivamos o crédito, então nós temos que dar o apoio técnico para que haja mercado e nós vamos incentivar a criação de mini centrais de abastecimento. A sua réplica, candidato Camilo. Veja, tem recurso hoje na Prefeitura de Macapá para construir um entreposto de abastecimento ali na BR, na frente do bairro Infraero. Eu quero assumir esse compromisso de construir esse entreposto, porque o dinheiro já está lá. Tem dinheiro também para construir uma feira ao lado, um mercado
o mercado do produtor ao lado. Mas nós vamos comprar o produto dos produtores no interior e vamos servir na merenda regionalizada. Vamos pegar o dinheiro da prefeitura e vamos botar na mão do produtor rural no interior e vamos servir, por exemplo, as 700 toneladas produzidas no Foz do Gurijuba de melancia na merenda escolar. Vamos pegar a produção de farinha do Pacuí para a merenda, para poder fazer o dinheiro que é do povo circular na mão das pessoas que precisam dele. Sua tréplica, candidata. Olha, nós sabemos as condições de escoamento da produção. Eu quero aqui dizer que o MDS financia essas políticas. É preciso dar assistência. Eu quero trabalhar para que do Bailique até aqui nós tenhamos um barco. E eu coloquei a minha emenda para fazer a aquisição de um barco como deputada para o transporte dos produtos. Então, dessa forma, nós vamos trabalhar a assistência técnica, a mini centrais de abastecimento e trabalhar... Tempo encerrado, candidata. A senhora pode agora iniciar essa nova rodada de perguntas para um candidato que ainda não falou. Candidato Roberto Góes. Ok, faça a sua pergunta. O Ministério Público Federal, estadual, entrou com uma ação contra o governo do estado e os municípios para que trabalhasse contra o despejo de esgoto sanitário no Rio Amazonas. Você acha que esse problema causou as críticas às políticas públicas de Macapá? Pode responder, candidato Roberto Góes, 1 minuto e 30. No meu governo, nós vamos trabalhar com a zeladoria urbana. Hoje em Macapá se produz mais de 190 toneladas de lixo. E esse lixo, ele fica na frente das casas. Só 38% é recolhido. Com a zeladoria urbana, nós vamos poder recolher esse lixo e dar a esse lixo um destino certo. E, logicamente, limpando a nossa cidade. Hoje a cidade de Macapá está muito suja e nós vamos precisar trabalhar muito. E é por isso que eu quero pedir essa oportunidade. Nos dê essa oportunidade de governar Macapá. Macapá precisa de alguém que queira trabalhar. E você me conhece. Eu quero trabalhar por Macapá para organizar a nossa cidade, para limpar a nossa cidade e fazer essa cidade uma cidade melhor para todos nós. Nós estamos numa cidade que tem mais de 65 mil veículos circulando, sem nenhuma política voltada para o trânsito. Nós precisamos recuperar. Nós também temos as nossas praças todas abandonadas. Nós precisamos organizar. Então é por isso que eu quero trabalhar. Com a zeladoria urbana, nós vamos trabalhar uma equipe permanente de manutenção da nossa cidade. Na organização, na limpeza do lixo e valorizando a cidade, porque é assim que nós vamos trabalhar. Eu estou falando de esgoto sanitário. Todo mundo sabe que o esgoto está a céu aberto. E todo mundo fala que a qualidade de vida, o índice de desenvolvimento da população caiu e que Macapá é uma das últimas capitais. Eu estou falando de esgoto porque quando eu falo de uma ação completa no asfalto, na água, no esgoto, é porque é preciso identificar as responsabilidades. Foi preciso o Ministério Público aqui entrar com uma ação para obrigar que o governo e as prefeituras possam fazer planejamento integrado, independente de partido, independente se é parceiro ou se é aliado. Agora, o candidato Roberto Góes pode fazer a sua pergunta escolhendo... Eu não tenho direito à tréplica? Tenho. Sinto muito. É verdade, você tem direito à tréplica. Muito bem. Eu sempre digo que o discurso é um e a prática é outro. Os candidatos já tiveram a oportunidade de fazer e nunca fizeram. Por isso que eu quero essa oportunidade de ser prefeito de Macapá. Nós vamos trabalhar e trabalhar muito, porque Macapá precisa de gente que trabalhe, não que tenha muito discurso. Eu quero trabalhar para organizar a nossa cidade, para limpar a nossa cidade, para organizar o trânsito, construir as nossas creches. Eu tive a oportunidade de andar muito na cidade de Macapá e nós precisamos de creche. E nós vamos construir 10 creches em Macapá. Nós vamos colocar 2 subprefeituras, uma subprefeitura na Zona Norte e uma subprefeitura na Zona Sul, para fazer com que a gente possa fazer essa cidade... Tempo esgotado, candidato. Agora sim, o senhor pode fazer a sua pergunta aos candidatos Lucas ou Moisés. Eu queria perguntar ao deputado Lucas Barreto. Deputado Lucas, sabemos que para a Zona Norte de Macapá nós temos 2 grandes problemas. Um é a ponte Sérgio Arruda, que foi construída no governo PSB. E outro grande problema é a adutora de água, que era o projeto de 2010, o projeto que era para 10 anos 30 anos de duração e só não durou 6 anos. O que o senhor tem no seu plano de governo para a Zona Norte de Macapá? Em primeiro lugar, a ponte Sérgio Arruda, nós temos que
fazer com que ela seja duplicada. Ou seja, nós temos que acabar com essa lombada que existe lá, porque as pessoas que moram na Zona Norte precisam ser socorridas. Nós vamos fazer a abertura pela Mato Grosso e vamos fazer a Avenida Norte-Sul. E assim fazer com que o trânsito possa fluir e socorrer, e estaremos socorrendo as pessoas da Zona Norte. Aquela ponte, nós vamos chamar a equipe técnica para ver o que nós podemos fazer com aquela ponte sem implodir. Quem sou eu para ser o dono da verdade? Mas o certo é que precisamos acabar com aquela lombada e fazer com que ela seja duplicada. Quanto à água, a água é responsabilidade do Estado. Se falta água na sua casa, a atribuição é do Estado. Mas nós, assim como existe o bairro, vou dar só um exemplo, o bairro Cidade Nova, que não tem água para as pessoas beberem, a prefeitura vai intervir, fazendo com que as pessoas possam ter acesso à água. Agora, os investimentos do Ministério da Cidade, com certeza, nós teremos uma equipe de técnicos capacitados para buscar esses recursos. Todos sabem do meu bom relacionamento com a bancada federal. Eu vou trabalhar incansavelmente para melhorar a qualidade de vida de todos os moradores da Zona Norte. Isto, pode acreditar. A sua réplica, candidato. Eu quero que você que esteja nos assistindo agora, nós temos mais de 150 mil pessoas que moram para a Zona Norte de Macapá. E o problema da água hoje foi um problema deixado pelo governo passado, que não trabalhou como deveria trabalhar. Os canos que eram para durar 30 anos não duraram 6. Mas o que eu tenho para a Zona Norte de Macapá? Nós vamos colocar na Zona Norte a subprefeitura da Zona Norte. Nós vamos criar os terminais de integração. Nós vamos colocar uma linha de ônibus circular para os moradores da Zona Norte. E além disso, nós vamos dar incentivo fiscal para os empresários que queiram se deslocar para a Zona Norte, porque o crescimento do comércio vai crescer para a Zona Norte de Macapá e nós vamos gerar mais emprego e gerar mais renda. Com o terminal de integração, com a subprefeitura e a zeladoria urbana, nós vamos ter condições de recuperar toda essa área da Zona Norte que foi sempre... Tempo encerrado, candidato. Agora a tréplica do candidato Lucas Barreto. Meus amigos, se o governo ainda não resolveu o problema da ponte Sérgio Arruda, não fez a abertura, a saída pela Mato Grosso, imagine que isso vai ser competência da prefeitura. No meu governo, eu assumo este compromisso com você da Zona Norte, que mora na Zona Norte, para fazer essa duplicação que precisa, fazer a saída pela Mato Grosso e principalmente a Avenida Norte-Sul, que aí nós estaremos fazendo com que você tenha paz e chegue ao seu trabalho muito mais rápido. O candidato Lucas Barreto continua perguntando agora, e o único candidato que ainda não falou no bloco foi o candidato Moisés, então a sua pergunta deve ser feita a ele. 30 segundos. Candidato Moisés, como o senhor vai tratar a questão do aterro sanitário em Macapá e a poluição dos mananciais? Bem, a questão ambiental é uma questão muito séria. A gente sabe que o meio ambiente a gente tem que preservar não apenas por esse momento da nossa geração, mas para as gerações futuras. Hoje nós temos o aterro controlado e é uma etapa que na seguinte nós já vamos ter o aterro sanitário. Uma parte já foi feita. Nós precisamos continuar esse trabalho, acelerando para que efetivamente ele possa ser efetivado, porque nós temos que proteger os nossos mananciais. Nós sabemos que o grande problema daqui a 30, 50 anos vai ser a água. E talvez essa nossa riqueza, penso eu, seja um instrumento de riqueza e de desenvolvimento para o nosso município, para o nosso estado e para a Amazônia. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa direção. Então, no meu governo, nós vamos estar trabalhando essa consciência ambiental, nós vamos estar trabalhando essas etapas para que nós possamos evoluir e sistematicamente concluirmos tanto o aterro sanitário, quanto que a própria conscientização da população com relação à área do lixo. Nós precisamos fazer a coleta seletiva de lixo, nós precisamos instalar o Vale Cidade Limpa, que também vai ser importante na construção de todo esse processo, trocando os produtos por Vale Transporte, assim facilitando esse processo de limpeza da cidade. Tempo encerrado. Agora a réplica do candidato Lucas Barreto. A primeira coisa que nós pretendemos fazer é uma parceria com a sociedade, para que nós possamos tirar as pessoas que trabalham no lixão